Eu quero saudar cada irmão, cada irmã presente conosco aqui no templo, você que nos acompanha pelo canal da internet, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Muito bem. Então vamos fazer a leitura de Lucas no capítulo 18, a partir do versículo 9. Do versículo 9 até o versículo 14. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor. Diz assim o texto: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, porque Tu és um Deus presente, porque Tu és um Deus fiel, um Deus de amor, de bondade, de graça e de misericórdia. Em nome de Cristo Jesus, Pai, que Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, e que mais do que ouvir, nós possamos praticar, Senhor, aquilo que é o Teu desejo, a Tua vontade. Em nome de Cristo Jesus que oramos, amém e amém. Jesus, você já deve ter percebido isso, que Jesus frequentemente fazia uso de parábolas para trazer ensinos, né, para ensinar. Mas nós precisamos nos lembrar de que a parábola é uma história, uma ilustração, e usada com um ensino central. Há sempre na parábola um tema central, sobre o qual, no caso, Jesus quer debater, ou Jesus quer fixar como um ensinamento. Então há sempre um propósito didático numa parábola. E nós não podemos então nos deter de uma forma muito exagerada nos detalhes da parábola. Nós temos que nos concentrar no tema central. Temos que nos ater ao tema, a mensagem central. E o versículo 9, que é o primeiro versículo aí que nós lemos, já nos diz aí de cara qual é o objetivo dessa parábola, ou a quem ela foi destinada. Diz aí então: àqueles que confiam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezarem os outros. Então a parábola foi escrita para esse tipo de pessoa. Para esse tipo de pessoa que existia lá na época de Jesus, para esse tipo de pessoa que existe hoje, nos nossos tempos. A parábola vai discorrendo então sobre qual é a postura de um servo de Deus, daquele que faz parte do reino de Deus. A parábola diz então para quem foi destinada, e quando ela diz para quem foi destinada essa parábola, ela diz então de que forma ou quais são as características de quem é um servo de Deus. O servo de Deus, aquele que faz parte do reino de Deus, porque se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que Jesus começa a falar sobre o reino de Deus. Então ele vai dando aí várias características, vários tons de como é
o reino de Deus, de quem fará parte do reino de Deus, de como se comporta, quem busca e quem quer esse reino e quem aceita esse reino de Deus. Então o servo do Senhor, ele não confia em si mesmo, né? Ele não confia na sua própria justiça e ele acolhe a todos. Ele confia em Deus, ele confia na justiça de Deus, e mais do que confiar na justiça de Deus, ele busca a justiça de Deus. E ele considera o outro, como diz lá em Filipenses 2:3, ele considera o outro superior a si mesmo. Então há uma postura que deve ser observada e que deve ser esperada em todo homem, em toda mulher de Deus, em todo homem e mulher desejoso de participar do reino de Deus. E essa postura é observada inclusive nas suas orações. Porque o texto que nós lemos narra a história de 2 homens que subiram ao templo para orar. E durante as suas orações, eles falam muito sobre quem eles são. Eles falam muito acerca da postura que eles escolheram adotar diante do reino de Deus, diante do convite de Deus a ser um cidadão desse reino. E eles sobem ao templo então com o mesmo propósito, orar. E logo de cara nós já aprendemos que muitas vezes nós podemos estar reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito, mas com posturas totalmente diferentes. E o Senhor está observando isso em cada um de nós. Então já fica logo de cara a nossa primeira reflexão. Estamos aqui e o nosso objetivo nessa noite é cultuar ao Senhor. Mas qual é a postura de cada um de nós nessa noite? Diante do Rei, diante do Senhor. Nós percebemos no texto uma clara distinção entre esses 2 homens. Logo de cara diz que um era fariseu e que o outro era publicano. 2 homens muito diferentes. O fariseu, ou os fariseus, eles pertenciam a uma classe de mestres da lei. Eram pessoas de grande prestígio no meio da comunidade. Eles eram zelosos no cumprimento da palavra. E aí a gente olha assim, ou a gente ouve isso, e a gente pensa, então por que será que muitas vezes o próprio Jesus os chamou de hipócritas? O próprio Jesus denunciou a hipocrisia dos fariseus, porque olhando assim, não, parecia ser gente boa, né? Cumpridores da lei, tinham prestígio junto à comunidade, eram zelosos pela palavra, aparentemente faziam o que era correto. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Não dá para explicar de uma forma muito profunda, mas o que a gente estuda e a gente aprende é que os fariseus, na sua origem, no nascedouro ali desse grupo, eles tinham princípios nobres. Eles nasceram para resistir à cultura helenística, a cultura da Grécia, que tentava invadir a religião e corromper os costumes judaicos. Então, de início, esse foi um grupo que nasceu com uma origem, ou com um princípio positivo, de resistir a tudo aquilo que fosse contra o reino de Deus. Mas, com o tempo, eles foram se perdendo. E uma das coisas que a gente entende pesquisando é que eles foram se perdendo porque eles começaram a acrescentar muitas coisas à lei, ou começaram a diluir muito a lei e levar uma visão que era humana para a lei. Eles se preocupavam com os detalhes, ao invés de se preocupar com aquilo que era maior, que o reino de Deus se expandisse. Ficavam preocupados. Então, mas nós temos um grande exemplo quando se fala do sábado, né? Jesus pergunta para eles, é lícito curar no sábado? Então, o que é melhor? Deixar que a pessoa morra? Há um texto que Jesus pergunta, se uma ovelha de vocês cair em algum lugar, num precipício, vocês vão deixar a ovelha morrer? Eu vou retirar, então eu não posso curar no sábado? Então começaram a se apegar a detalhes e deixaram de compreender o todo, deixaram de compreender a ideia, a mensagem principal do Evangelho, da palavra de Deus. A questão então é que quando eles começam a migrar para essa periferia da palavra de Deus, eles começam a perder o sentido ali de por que nasceram, e deixam de ser um grupo
que poderia ser motivo de bênção e passam a ser severamente criticados pelo Senhor. E nós já aprendemos aí uma outra lição. O que é que nós temos valorizado na obra de Deus? Será que nós temos ficado presos a detalhes, a coisas que não vão acrescentar, coisas que não vão edificar, coisas que não vão fazer diferença? Talvez por um simples capricho? Não, porque tem que ser desse jeito, porque eu quero que seja desse jeito. Mas quantas pessoas estão sendo alcançadas ou quantas pessoas estão sendo abençoadas? Será que o propósito primeiro não está se perdendo? E aí então, eu dei o exemplo aqui de guardar o sábado. Você pode ler depois esse texto lá em Mateus 12, a partir do versículo 11. E nós podemos então pensar qual é o valor real das minhas ações para o crescimento do reino de Deus. Qual tem sido o meu comportamento, qual tem sido a minha forma de ser no reino de Deus. Mas aí nós vamos voltar para o texto. Vou fechar aí esse parênteses. O publicano, então, nós falamos aí, demos algumas características do fariseu. Os publicanos, então, eles eram figuras mal vistas, eles eram cobradores de impostos. Se até hoje nós não gostamos dessa ideia de cobradores de impostos, imagine lá naquela época. Cobradores de impostos, e mais do que isso, eles eram considerados traidores, porque eles eram judeus a serviço do Império Romano. Então os judeus, os seus compatriotas, os viam como traidores. E além do que, eram corruptos e eram desonestos. O maior exemplo que nós temos aí de um publicano, de um cobrador de impostos, corrupto e desonesto, é Zaqueu. Nós conhecemos bem aí a história de Zaqueu. Se você não conhece, vai lá no mesmo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 19, que conta lá a história de Zaqueu. E aí nós vamos então agora olhar, ainda que brevemente, para a oração que cada um desses homens fez diante do Senhor, diante de Deus. Então, foram ao mesmo lugar, com o mesmo propósito de orar ao Senhor, mas os corações e as mentes totalmente diferentes. E é isso que eu quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Que o seu coração e que a sua mente estejam abertos. Que vocês estejam na expectativa de aprender, de amadurecer, a partir daquilo que o Espírito Santo ministrar no coração de cada um. Jesus ama, Jesus nos amou de forma incondicional. E Jesus provou esse amor morrendo na cruz. Hoje, domingo de ceia, dia de nós nos lembrarmos do sacrifício de Jesus e de o agradecermos de modo especial por esse amor declarado ali na cruz do Calvário. Jesus não desiste das pessoas, nós desistimos das pessoas. Nós nos cansamos das pessoas, mas Jesus não. Jesus deseja reconfigurar as nossas rotas. Todas as vezes que a gente sai do caminho proposto por Ele, Ele nos chama para retornar. Ele nos chama a nos convertermos. É o exemplo do GPS, dos aplicativos como os Waze da vida. Quando nós erramos o caminho, o que eles fazem? Reconfiguram a rota. Traçam uma nova rota para nos levar de volta para o destino primeiro, para o destino que nós desejávamos. Nós erramos e Jesus então nos oferece um retorno a essa rota. Jesus nos oferece uma nova possibilidade, uma nova oportunidade de adentrarmos o caminho proposto por Ele e de permanecermos nesse caminho. Mas muitas vezes nós recusamos essa oferta e nós insistimos em continuar no caminho errado, insistimos em seguir a rota equivocada. E o que costuma acontecer conosco é que ou nós nos perdemos, ou nós levamos muito mais tempo para chegar ao nosso destino, nós colocamos a nossa vida em perigo muitas vezes, porque tentamos buscar caminhos alternativos, porque tentamos buscar atalhos, deixamos de aprender, deixamos de crescer. Invariavelmente, as consequências quando nós nos recusamos
a seguir o caminho que o Senhor tem proposto para nós, as consequências, invariavelmente, são negativas. Mas ainda assim, o Senhor continua nos chamando e continua nos direcionando, continua nos esperando de braços abertos. O fariseu e o publicano, então, eles tinham o mesmo propósito, apesar de serem homens tão diferentes. Eles tinham a mesma crença, era o mesmo Deus. Eles adoravam no mesmo lugar, no templo. Porém, as suas posturas diante desse Deus eram totalmente diferentes. O fariseu, diz o texto, que ele estava em pé e que ele orava de si para si. E é interessante que a oração dos dois começa do mesmo jeito. Ó Deus, começa do mesmo jeito. Porém, a partir daí, o fariseu segue um caminho totalmente diferente. O fariseu começa então a falar de si. E ele esquece que ele está falando com Deus. A oração dele perde totalmente o sentido, ele foca somente em si. E ele começa a apresentar ali para Deus uma espécie de currículo. Ele começa a dizer para Deus: Senhor, olha, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Ele estabelece então ali uma comparação. Eu não sou como os outros homens, os outros são roubadores, os outros são desonestos, são matadores, mas eu não sou como eles, ou seja, eu sou melhor do que eles. É isso que ele está dizendo. Eu sou melhor do que eles, né? Porque eu não roubo, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, e ainda por cima eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que tenho, não só da minha renda, mas também das minhas propriedades, de todos os meus bens. É o que ele está dizendo. E havia o costume dos judeus de jejuar 1 vez por semana. Ele faz questão de dizer que ele jejua 2 vezes por semana. E é interessante que tudo isso que ele diz era verdade. Ele não está mentindo, ele não está inventando nada para se exaltar. O que ele diz é verdade, ele faz realmente todas essas coisas. Mas a oração desse fariseu estava carregada de soberba e de orgulho. Ele se julgava superior. Ele conhecia a lei e ele cumpria a lei, assim como ele cumpria todos os ritos e todos os dogmas religiosos da época. Ele dizimava, ele jejuava mais do que os outros. O que ele estava fazendo, na verdade, quando ele se apresentava assim diante de Deus, é que ele acreditava que os seus méritos o tornavam superior. Ele confiava nas suas obras, ele se considerava melhor do que os outros. E nós percebemos que uma característica do orgulho, ou uma característica do orgulhoso, é a competitividade. A pessoa tomada pelo orgulho, ela é extremamente competitiva. E não é uma competição saudável. Soberba e orgulho são alimentados pela competição. Eu tenho que ser mais que o outro. Eu tenho que ter mais que o outro. E mais do que isso, o outro tem que ter menos que eu. O outro tem que ser menos que eu. Por isso ele diz: eu não sou como os outros e nem como esse aí, ó, nem como esse publicano. O seu orgulho criou uma imagem distorcida de si mesmo. E o interessante é que ele, um conhecedor da lei, como se ele tirasse Deus de cena. Deus deixou de ser o padrão. Ele passou a ser o padrão que era imposto nessa competição e nessa comparação. Do meu jeito, no meu tempo, senão está tudo errado. Senão não deve ser. Senão essa não é a forma correta. E quantas vezes, meu irmão, essa é a minha postura, essa é a sua postura. Quantas vezes nós nos comparamos com os outros, nós competimos com os outros, e nós dizemos, nós declaramos que nós somos mais justos, nós somos mais sábios, nós somos mais inteligentes, nós somos mais crentes,
nós somos mais sinceros, a nossa oração é mais poderosa, o nosso louvor sobe com um aroma muito mais suave. Quantas vezes nós somos assim? Somos mais talentosos, nos expressamos melhor, falamos melhor. Quantas vezes esses somos nós? Acreditamos que não temos mais nada a aprender porque nós já sabemos de tudo. Já aprendemos tudo que tínhamos para aprender. Mas nós nos esquecemos que essa não é a lógica do reino de Deus. Qual é a lógica do reino de Deus? No reino de Deus, o menor, o maior tem que ser? Quem é o primeiro? O último. Quem é que vai ser exaltado? Essa é a lógica do reino de Deus. E nós frequentemente nos esquecemos disso. Nos esquecemos disso. E no versículo 12, então, ele fala muito das suas práticas. Ele apresenta todos os seus talentos ao Senhor. É como se ele estivesse negociando com Deus. Olha, Deus, eu faço tudo isso. Sem dizer, ele diz, agora, na hora de derramar a bênção, a minha tem que ser dobrada. A minha tem que ser muito maior, porque eu sou muito melhor, eu mereço mais. Alguém abre para mim aí em Lucas 11. Só voltar um pouco. Versículo 42. Alguém leia o versículo 42. Vamos ver o que a palavra fala sobre isso. Sobre essa questão de dar o dízimo. Dizimar a hortelã e a folha de todas as hortaliças e desprezar os dinheiros e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. O que está dizendo aí? Nada adianta dar o dízimo de tudo. Ele dava o dízimo da agricultura, né, da sua plantação. Ele dava todo o dízimo, mas ele não tinha misericórdia. Ele não agia com justiça e nem amor. Então nada valia. Jesus ensina então que uma ação, por boa que ela seja, ou por correta que ela seja, não justifica uma má ação. Jesus diz aí que uma ação, por boa que ela seja, por correta que ela seja, não exime da outra, de que seja feito com graça, com misericórdia, com justiça e com amor. Então diz, olha, continua dizimando, você está certo nisso, mas ame também. Seja justo também, pratique a misericórdia também. Então, o que Jesus nos mostra nessa parábola é que o fariseu está falando só sobre si. Por isso, ele ora de si para si mesmo. Ele ora de si para si mesmo. E a palavra dele, como eu já disse, a palavra dele não estava em xeque. Tudo o que ele estava dizendo é verdade. O que estava em xeque era a sua postura. A sua postura. Você pode fazer tudo da melhor forma e você pode até se tornar um maior exemplo diante da sociedade, mas se o seu coração não estiver alinhado com o propósito e com a vontade de Deus, não vale nada. Não vale nada. Abre para mim alguém aí em 1 Coríntios capítulo 13. Capítulo 13, alguém leia do versículo 1 ao versículo 3. É que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal de soa ou como espinho de tiro. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me adiantaria. Ainda que eu fizesse grandes obras, ainda que eu fizesse obras sobrenaturais, as melhores e as maiores obras possíveis, se essas obras não forem movidas pelo amor, não valem nada. É isso que os versículos lidos estão nos dizendo. O nosso exterior tem que refletir a essência do nosso interior. Aquilo que nós mostramos
tem que estar de acordo com aquilo que vem de dentro de nós. É um movimento de dentro para fora. Isso que é conversão. Eu mudo primeiro dentro, e aí, consequentemente, as minhas ações também são modificadas, também são transformadas. Mas aí nós temos uma segunda oração, que é a oração do publicano. E como eu já disse, ela começa do mesmo jeito. Ó Deus, ele também está de pé. Era um costume na época, orarem de pé no templo, em sinal de respeito ali ao Senhor. Então é normal que os dois estivessem de pé. Mas diz o texto que o publicano se mantinha longe. Se mantinha longe, ele não queria aparecer, ele não queria estar debaixo dos holofotes, ele não buscava um lugar de destaque. E diz o texto também que ele não ousava levantar os olhos, que ele orava de cabeça baixa. Isso significa o quê? Que ele estava envergonhado. Não é isso que acontece? Joaquim, quando você leva uma bronca lá, e você, Heleninha, quando leva uma bronca pesada, você não costuma baixar a cabeça, ficar quietinho ali, não tem coragem nem de levantar a cabeça para olhar na mãe, na avó não, que a avó não dá bronca, mas na mãe, no pai. Né? É isso que acontece conosco. Quando somos chamados à atenção, quando compreendemos que fizemos algo errado, nos sentimos envergonhados, ou pelo menos deveríamos nos sentir, né? Então, essa é a postura daquele homem. Ele tinha consciência de quem ele era, ele sabia dos seus pecados, ele sabia que ele não estava de acordo com aquilo que Deus queria, que as suas ações envergonhavam o nome de Deus. Então ele se mantinha de cabeça baixa, porque ele tinha vergonha de levantar os olhos ao céu, como diz o texto. Isso significava, simbolicamente, olhar para Deus. Ele tinha vergonha de olhar para Deus. E diz mais, diz que ele batia no peito. Esse gesto, ou essa atitude de bater no peito, para a cultura da época, significava luto ou grande sofrimento. Então ele bate no peito, declarando que ele está em grande sofrimento, porque ele reconhece o seu pecado. Ele está envergonhado e ele sofre por causa disso, uma atitude de contrição, de entrega, de arrependimento ali diante de Deus. O seu exterior, então, revelava a sua condição interior, diferentemente do fariseu. E ele clamava: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Essa foi a sua oração, uma oração pequena, mas cheia de verdade, cheia de sinceridade, que encontrou graça diante de Deus. Ó Deus, seja propício a mim, pobre pecador. Propício, talvez você já tenha pensado aí, o que será que significa isso? Isso faz uma referência ao propiciatório. Propiciatório era a tampa, ou a peça que tampava a arca da aliança. E naquela vez, uma vez por ano, quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, no dia da expiação, para aspergir ali sobre o propiciatório, sobre essa tampa da Arca da Aliança, o sangue do sacrifício dos animais que eram sacrificados para o perdão dos pecados, era sobre o propiciatório, então, que era aspergido esse sangue. Então, por isso, essa oração, olha, ser propício a mim, ser propício. Eles acreditavam que esse sacrifício aplacava a ira de Deus. Então ele disse: ser propício a mim, aplaca a sua ira. Tem misericórdia de mim, era isso que ele estava dizendo. Né? Expia os meus pecados e me perdoa. Mas o Novo Testamento, o que é que o Novo Testamento diz? Alguém leia para mim aí, 1 João 4:10. Novo Testamento, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Alguém leia, por gentileza. 1 João 4:10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amém? Amém? Jesus é o sacrifício pleno, perfeito e definitivo pelos nossos pecados. Jesus é quem aplaca a ira de Deus contra nós. É Jesus. Então,
o publicano, está dizendo: olha, eu sei que não há méritos em mim, eu sei que eu não sou merecedor daquilo que eu estou lhe pedindo, mas tenha misericórdia de mim, eu sou pecador e todo favor sobre mim é imerecido, eu sei disso, todo favor sobre mim é fruto da sua graça, então, sê propício a mim. Essa era a oração dele. Ele reconhece a sua total incapacidade de chegar até Deus. Ele reconhece o seu pecado e ele clama pela misericórdia divina. E essa deve ser também a minha e a sua oração. Reconhecermos os nossos pecados, reconhecermos a nossa pequenez, reconhecermos que não somos merecedores do amor de Deus, da sua misericórdia, da sua graça, mas ainda assim, porque lembra, como eu disse no começo, ele não desiste das pessoas. Ele não desiste de nós, o seu amor nos alcança, o seu amor está disponível a cada um de nós. Ele nos chama constantemente e nos chama para voltarmos para o caminho. E mais do que isso, ilumina o caminho, joga luz sobre o caminho, para que nós possamos chegar aonde Ele quer que a gente chegue, para que nós possamos estar alinhados com os propósitos do coração dEle. E somente pelo sacrifício de Jesus Cristo é que nós podemos nos achegar a Deus. Porque Jesus Cristo, porque Deus nos amou primeiro, como diz a palavra. E enviou Jesus Cristo, enviou o seu único Filho para nos salvar. E diz o texto então, que aquele que teve uma postura adequada, uma postura de um verdadeiro servo do reino de Deus, teve os seus pecados perdoados e voltou para casa justificado. O texto termina dizendo: todo que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. O que se humilha é aquele que reconhece que precisa da graça e que precisa da misericórdia e as encontra diante do Senhor. Alguém abra para mim em Mateus 5 e leia o versículo 3. Essa é a promessa sobre todos aqueles que são humildes, aqueles que se humilham. Os humildes sendo exaltados e recebendo como herança o reino dos céus. Recebendo como herança o reino de Deus. Esse então é o padrão de um servo de Deus, daquele que aceita e que reconhece que o reino de Deus é o lugar para onde nós devemos caminhar. Os fariseus e os seus egos inflados não receberão essa promessa. E nós precisamos entender e decidir e escolher qual é a oração que nós faremos diante do Senhor. Todo aquele que se arrepende, ele muda, e ele muda de dentro para fora. O Espírito Santo começa a ministrar dentro do seu coração, ele reconhece os seus erros, reconhece os seus pecados, se arrepende, os confessa, recebe o perdão. E a sua postura demonstra esse verdadeiro arrependimento. E ele busca então o reino de Deus, e ele passa então a ser um cidadão do reino de Deus. E o reino de Deus, que é de paz, que é de justiça, que é de bondade, que é de misericórdia e de amor. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a fechar os teus olhos, se colocar na presença do Senhor. Esse Senhor que está aqui, esse Senhor que sonda os nossos corações, esse Senhor que conhece todo o nosso interior, que conhece as nossas intenções e as nossas motivações. Eu quero te lembrar, meu irmão, minha irmã, porque eu sei que você sabe, você já ouviu isso muitas vezes. É impossível enganarmos a Deus. Não há fala, não há um gesto. Por mais verdades que contenham uma fala ou uma afirmação, por mais apropriados que possam ser alguns dos nossos gestos, ainda assim não há nada que possa enganar ao Senhor, porque Ele conhece o nosso interior. E quando Ele vê o nosso orgulho, quando Ele vê o nosso egoísmo, a nossa soberba, ou a nossa justiça própria, Ele nos olha e Ele nos revela
que tipo de coração o agrada. Ele revela que tipo de adorador ele busca. Ele revela que tipo de servo ele deseja. E ele nos convida à conversão, a voltarmos, reconfigurarmos a rota e seguirmos pelo caminho eterno. Esse é o convite do Senhor para cada um de nós nessa noite. Senhor nosso Deus, nos ajude a vencer todo o pecado da soberba e do orgulho. Nos ajude a nos tornarmos cada vez mais humildes, como Jesus foi. Que haja em nós, então, o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que se esvaziou de si mesmo, tornando-se servo, e humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E por ti, ó Deus, por ti, ele foi exaltado. Nos ajude a honrar o nosso próximo e não a julgá-los, porque são diferentes de nós. Ser propício, ó Deus, a nós, pecadores, que nós possamos aprender de ti a cultivar o amor e a piedade, e a sermos colaboradores e não competidores entre nós. Nos ajude a compreender o sentido de sermos corpo de Cristo, e nos ajude a caminharmos na direção proposta por ti. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.